Você já se sentiu esquecido até por Deus? Como se suas orações subissem, mas o céu permanecesse em silêncio, como se ninguém enxergasse seu esforço, sua dor, sua fidelidade. José também passou por isso. Ele foi traído por quem mais amava, humilhado por quem devia protegê-lo, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas o que José não sabia é que Deus já estava escrevendo a virada da sua história. Quando ninguém o via, o Senhor estava preparando. E o mesmo acontece com você. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. José era o filho amado de Jacó, um jovem sonhador, cheio de fé e pureza. Mas seus sonhos despertaram inveja, e em um momento de crueldade, seus próprios irmãos o venderam como escravo. Mesmo ferido, José nunca se afastou de Deus. Enquanto o mundo o empurrava para baixo, ele se mantinha de pé pela fé. E foi isso que o transformou em um dos maiores exemplos de resiliência da Bíblia. Hoje, você vai descobrir as 10 virtudes que fizeram de José um homem capaz de permanecer firme, mesmo quando tudo desmoronava. Virtudes que Deus quer despertar também em você. Primeira virtude: fidelidade. A fidelidade é a base de toda a caminhada com Deus. José foi fiel quando estava cercado por amor, mas também quando foi jogado num poço e vendido como escravo. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas continuou servindo com o mesmo coração, porque sabia que ser fiel não é sobre o lugar onde estamos, mas sobre quem está conosco. Quando você permanece fiel no pouco, Deus te prepara para o muito. E José entendeu isso, mesmo nas horas em que tudo parecia perdido. Segunda virtude: pureza. Em uma terra estrangeira, José foi tentado. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo dia após dia. E ele poderia ter cedido, ninguém o veria, ninguém saberia. Mas José fugiu. Ele preferiu ser acusado injustamente a trair a presença de Deus. Pureza não é ausência de tentação, é a coragem de dizer não mesmo quando ninguém está olhando. E essa decisão, que parecia perda, foi o que manteve José no caminho da promessa. Terceira virtude: humildade. Mesmo sendo o mais talentoso, o mais sábio e o mais justo, José nunca se colocou acima dos outros. Ele serviu, lavou, trabalhou e ajudou, mesmo sendo maltratado. A humildade de José o manteve acessível à voz de Deus. E foi essa mesma humildade que o levou do fundo da prisão ao trono do Egito. Deus não exalta quem se impõe, Ele exalta quem se entrega. José se colocou nas mãos de Deus e foi levantado no tempo certo. Quarta virtude: paciência. A paciência de José foi provada como ouro no fogo. Foram anos esperando a promessa se cumprir, anos entre o poço e o palácio. E ainda assim, José não desistiu, porque ele entendia que o tempo de Deus nunca se atrasa, ele amadurece. Enquanto José esperava, Deus moldava o seu coração. Cada decepção, cada silêncio, cada lágrima estavam preparando o homem que governaria uma nação. Quinta virtude: esperança. Mesmo preso, José nunca deixou de sonhar. Sua esperança era a chama que o mantinha vivo. A esperança não é ilusão, é fé em movimento. É acreditar que mesmo quando tudo parece contrário, Deus ainda está agindo. José não via o que Deus fazia, mas sabia que Ele continuava no controle. E é isso que você precisa lembrar hoje. A prisão pode ser real, mas ela não é eterna. O Deus que levantou José também vai te levantar. Sexta virtude: sabedoria. Quando o faraó sonhou com vacas magras e gordas, ninguém conseguia entender o significado. Mas José ouviu o sonho, e Deus lhe deu sabedoria para interpretá-lo. A sabedoria verdadeira não vem da inteligência humana. Ela nasce da comunhão com Deus. José buscava entendimento não para se exibir, mas para servir, e foi isso que o tornou um instrumento do céu. A sabedoria dele não apenas o libertou, mas salvou uma nação inteira da fome. Sétima virtude: perdão. Talvez essa seja a virtude mais poderosa de José. Quando reencontrou seus irmãos, aqueles que o traíram, o jogaram no poço e o venderam, José poderia ter se vingado. Mas ele chorou e disse: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Esse é o perdão que vem do alto. José entendeu que cada ferida o aproximou do propósito. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é deixar que Deus transforme a dor em plano.
Oitava virtude: resiliência. Quantas vezes José caiu? E quantas vezes ele se levantou? O servo fiel, o prisioneiro, o esquecido, todos eram o mesmo homem, apenas em estágios diferentes do propósito. A resiliência de José é o retrato da fé que não quebra. Ele foi pressionado, humilhado, traído, mas nunca deixou o desânimo apagar sua luz. Deus não escolheu José por ser forte, mas o tornou forte porque o escolheu. Nona virtude: amor. O amor de José foi o que o manteve inteiro. Mesmo depois de tudo, ele escolheu amar. Amou seus irmãos, amou sua família, amou a vontade de Deus, mesmo quando ela doeu. O amor é o combustível dos escolhidos. Sem amor, o dom vira orgulho, e a bênção vira fardo. José venceu o mal com amor, e é por isso que Deus o honrou em silêncio, porque quem ama em meio à dor revela o coração de Cristo. Décima virtude: confiança. José confiou. Quando foi traído, ele confiou. Quando foi preso, ele confiou. Quando foi esquecido, ele confiou. A confiança dele não estava em homens, estava em Deus, que cumpre o que promete. E foi essa confiança que o colocou diante de Faraó, que o fez governador e que transformou sua história em um testemunho eterno. Deus sempre honra quem confia, mesmo no escuro. Talvez hoje você se sinta em um poço, cercado pela dúvida, pelo medo ou pelo silêncio de Deus. Talvez esteja esperando uma resposta há muito tempo e o coração já cansou de tentar entender o porquê das coisas. Mas ouça, o poço não é o fim, é apenas o primeiro degrau da escada que leva ao propósito. Deus nunca se esqueceu de você. O mesmo Deus que tirou José da prisão está preparando o momento de te exaltar também. Enquanto você espera, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você chora, Ele escreve novos capítulos. E quando você pensa que tudo acabou, Ele sussurra: calma, eu ainda estou aqui. Por isso agora eu quero orar com você. Feche os olhos por um instante e permita que o mesmo Deus que transformou a dor de José em vitória também toque a sua vida neste momento. Inscreva-se, ative o sininho e prepare seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Senhor meu Deus, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, assim como José se colocou com o coração cansado, mas cheio de fé. Sabemos que muitas vezes o Teu silêncio dói. Sabemos que é difícil entender o porquê de certas perdas, o motivo das demoras, o sentido das esperas. Mas também sabemos, Pai, que o Teu silêncio nunca é ausência. É apenas o som do Teu plano sendo preparado em segredo. Senhor, ensina-nos a permanecer fiéis como José, mesmo quando tudo parecer injusto, mesmo quando o coração quiser desistir, que possamos lembrar que Tu ainda estás conosco, no poço, na prisão, no deserto e também no palácio. Dá-nos pureza, Senhor, para fugir de tudo o que nos afasta da Tua presença. Dá-nos humildade para servir mesmo quando ninguém reconhece o que fazemos. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo sem murmurar, sabendo que o Teu relógio nunca atrasa. Renova em nós a esperança, essa chama que mantém a alma viva mesmo nas noites mais longas. Enche-nos da Tua sabedoria, para que as nossas palavras sejam luz e direção, assim como as palavras de José foram para o Faraó. E se em algum momento o coração endureceu, ensina-nos a perdoar, como José perdoou seus irmãos, a olhar para trás e ver que cada lágrima, cada traição, cada silêncio foi parte do caminho que nos aproximou de Ti. Senhor, faz de nós pessoas resilientes, que mesmo quando a vida nos derrubar, nós saibamos levantar, porque quem confia em Ti nunca fica caído para sempre. Enche-nos do Teu amor, para que possamos amar até aqueles que nos ferem. Ensina-nos a ver as pessoas com o mesmo olhar que o Senhor tem por nós, um olhar de compaixão, de graça e de recomeço. E acima de tudo, Senhor, aumenta a nossa confiança, mesmo quando não entendermos o que está acontecendo, que possamos dizer: eu confio em Ti, Senhor, mesmo quando as portas se fecharem, que possamos crer que há um propósito por trás dela. Deus fiel, transforma o nosso deserto em jardim, nossa dor em testemunho e nossos medos em fé viva. Assim como José,
que passou pela humilhação e terminou em honra. Leva-nos também da prisão da dúvida ao palácio da tua vontade, e que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença tocando o coração, curando feridas, restaurando a fé e lembrando, tu nunca esqueces daqueles que confiam em ti. Em nome do teu Filho amado, aquele que também foi traído, humilhado e exaltado, nós oramos e te agradecemos. Amém. Canal Última Trombeta. Aqui revelamos os sinais do fim e as promessas da palavra. Inscreva-se, ative o sininho e permaneça em vigilância, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos como nunca antes.